Oi, gente, tava aqui fazendo meu lanchinho da tarde e aí me veio uma reflexão, assim, né? Porque eu vi alguns posts falando sobre esse evento, que acho que é Stellium que fala, né? Na astrologia, que vários planetas estão concentrados no signo de Áries. Se não me engano é hoje. E hoje também tem uma lua nova em Áries, se eu não estou enganada. Mas o ponto nem é falar sobre isso, o ponto isso fala muito sobre inícios, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco e ele é muito conhecido também por esse movimento da iniciativa, de dar aquele primeiro passo, assim, em direção a algo. E tem essa regência de Marte, né? Que é um arquétipo de guerreiro, né? Masculino e voltado muito para essa energia do fogo. E aí, a gente tá no ano 1, que também fala sobre isso, movimento, começos, né? Aquela semente de potencial que a gente começa a plantar e cultivar para que a longo prazo cresça, desabroche de frutos. E parece que é o ano do cavalo de fogo também. Ou seja, muitas, como é que eu vou dizer, filosofias, vertentes, estão direcionando, chamando a atenção do nosso olhar para essa questão do movimento, do começo, do potencial, da semente plantada que vai crescer e germinar, né? Cada um vai se afinizar com uma determinada vertente, mas o ponto aqui é isso. E aí eu tava pensando sobre essa questão do movimento, né? Uma vez eu ouvi que todo movimento nasce de uma necessidade. E essa necessidade, ela pode ser consciente, né? Eu tô em contato com a minha consciência, eu tô em contato comigo mesma e sei o que eu preciso agora. E ela pode ser de uma necessidade condicionada de sobrevivência. E aqui o ponto não é nem falar o que é o certo ou o que é errado, o que é melhor ou o que é pior. Simplesmente são formas dessas necessidades se manifestarem. E aí é interessante a gente de vez em quando dar uma olhada para ver que necessidades a gente está atendendo, a quem a gente está sendo fiel. Se há uma necessidade, a gente está sendo fiel a uma necessidade alheia, a necessidade do ego, uma necessidade pautada no medo, sabe? Ou a gente tá pensando em algo que é uma necessidade de alma, sabe? Porque senão a vida perde sentido. E aí, eu não tô querendo romantizar a coisa, não. Eu tô querendo trazer um pouco de praticidade. Eu tenho uma lua em Virgem que por muito tempo foi motivo de uma certa aversão a essa energia virginiana, mas eu acho que quanto mais eu tô amadurecendo, mais eu tô conseguindo compreender a potência e a importância dessa lua. E uma das coisas, né, em paralelo com o meu sol em peixe, eu acho que seria essa capacidade de aprender a sacralizar o cotidiano, a rotina, criar hábitos que realmente façam sentido para você ser você. Porque a gente cultiva hábitos sem perceber no nosso dia a dia que não nos ajudam a necessariamente ser a gente, sabe? Muito pelo contrário, até atrapalha. Então, se a gente começasse a se ajudar a criar hábitos que façam sentido, que tenham coerência, que tornem o nosso dia a dia mais sagrado, mais conectado, mais alinhado. Porque é esse o ponto que eu quero chegar. Tem movimentos que surgem de uma desconexão total, assim. Tô com medo. Eu até pensei nisso por causa dessa carta. Essa mulher tá tipo assim, socorro Deus, vários lobos aqui embaixo, como eu vou fazer? Ela tá olhando pro medo dela ali, tá na cara dela, e ela
a realidade dela naquele momento tá sendo aquilo. E eu consigo perceber isso com as minhas clientes, assim, de atendimento de tarô, de oráculo, que elas conversam muito comigo e a maioria tá sempre olhando pros medos. E aqui não é pra condenar ninguém, porque vira e mexe, eu faço a mesma coisa. Todo mundo, eu acho que é ser humano, deve ter essa tendência de ficar sempre olhando pro que não quer, né? Por medo de acontecer, e talvez se eu olhar e pensar no pior, se o pior acontecer eu tô preparada, sabe? Eu acho que tem isso também. A gente tentar ter uma sensação de controle da coisa. Mas eu fico pensando nisso, assim, às vezes você vai fazer um movimento de, sei lá, se especializar em algo, tentar às vezes é uma preocupação assim, será que eu vou me manter nesse emprego? Mas aí você já parte do lugar que esse emprego você já sabe pra você mesma que não é o que você quer. Mas aí você quer gastar a sua energia, direcionar a sua energia pra manter uma coisa que não faz sentido pra você, é só por sobrevivência. E é que eu não tô desvalorizando a sobrevivência, eu vou chegar no ponto. Do que você tentar minimamente, pouco a pouco, colocar um pouquinho de atenção e energia para se aproximar do que faz sentido para você. Exemplo, tem uma pessoa que trabalha com um emprego X que ela detesta, mas é o que dá o sustento para ela pagar os boletos, para ela comer, para ela ter um lugar para morar, para ela viajar, enfim. Então, por mais que esse emprego não seja o motivo da realização dela de vida, oferece um contraponto aqui muito bom, né? Que é sólido, é um dinheiro fixo que chega todo mês, você pode contar com ele. Beleza. Não tô falando pra você bicar o balde e largar pra lá o seu emprego fixo que te traz alguma segurança. Mas tô aqui pra provocar você a pensar como, na minha rotina e na minha realidade, eu posso me aproximar do que eu quero. E aí entra outra parte importante, o que eu quero. E aí, esteja preparada e aberta pra talvez descobrir que o que você quer é uma coisa muito simples. Que o que talvez vai trazer realização pro teu coração, pra tua alma, pro teu ser, é algo que você talvez nem imaginasse ou não quisesse aceitar, de tão simples que é, sabe? Sei lá, quero uma casinha no campo, criar galinhas e, enfim, ter uma horta, né? Então, a primeira coisa, identificar o seu desejo profundo. Se hoje dinheiro não fosse uma questão pra você, hoje, 17 de abril de 2026. Tenho todo o dinheiro que eu preciso. Isso não será mais uma preocupação na minha vida. O que você gostaria de fazer? Onde você gostaria de direcionar a sua energia? O que eu acho que é interessante pensar às vezes o teu sonho, às vezes não, geralmente é isso. O teu sonho mais profundo, sei lá, quero ter uma pousada pet friendly. Quero ensinar crianças sobre inteligência emocional. Quero ter uma floricultura que sirva café para as pessoas conversarem e também terem a beleza ali por perto das flores para se encantarem e tudo mais. Tudo que você quer de verdade, assim, quando você pensa nisso, você sente seu coração vibrar, é porque provavelmente, ao realizar esse sonho, você está ajudando a uma demanda de desejos também. Existem as pessoas que precisam e que gostariam da sua floricultura com café. Entende? E aí estão esperando só você, né, abrir essa floricultura para que elas estejam ali e sejam tocadas e vivam experiências específicas, né? Você que quer ter uma pousada pet friendly, provavelmente existem pessoas que precisam da sua energia, da sua potência de acolhimento, né? De compaixão, de simpatia, que não iriam encontrar em outro lugar. E enquanto você não tá fazendo, essas pessoas estão aí, sem conseguir te achar, entende? Sem conseguir viver essa experiência que você poderia proporcionar. E que elas, consequentemente, te proporcionariam também, ao entrarem na sua pousada, elogiarem o seu atendimento.
E pode ser simples, pode ser mais complexo, né? De repente você ter que realmente construir, não sei, uma ONG, algo do tipo, algo grandioso. Pode ser também. O ponto aqui é que a gente muitas vezes julga os nossos sonhos ou como simples demais e não vai ser tão relevante assim, ou como grandioso demais e aí é impossível de acontecer. Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir realizar esse feito? Né? Como que eu vou conseguir dinheiro para comprar uma pousada para poder transformar? Nananã. Né? Às vezes você tem um sonho de ter um restaurante, cozinhar para as pessoas, e aí você começa a pensar em tudo que você não tem, né? Ah, eu ainda não tenho lugar, eu ainda não tenho não sei o que, eu ainda não tenho não sei o que lá. E aí o que eu venho provocar aqui é como você poderia hoje, com o que você tem hoje na sua realidade, se aproximar desse sonho. Em que sentido? Se o teu sonho é ter um restaurante para você cozinhar para as pessoas, como que você poderia ter a experiência de cozinhar para as pessoas com o que você tem hoje? E aí eu não penso só em fazer a comida do dia a dia em casa, que é aquela de necessidade. Digo, você um dia marcar na sua varanda, no seu quintal, ou até mesmo na sua sala, mas com um propósito, e aí entra a coisa de sacralizar, com o propósito, com a intenção daquilo ali ser uma pequena demonstração da experiência do seu sonho se realizando. Então ali você vai fazer com a intenção de você estar preparando uma comida para as pessoas, elas vão estar degustando como se estivessem indo no seu restaurante, sabe? Se você quer ter uma pousada pet friendly, então como você poderia se aproximar desse sonho sempre um pouquinho mais? Você não precisa pensar em como comprar uma pousada, você pode começar a pensar em hospedar cachorros das suas amigas na sua casa, ou você pode começar a pensar em combinar com amigas que têm cachorro, de irem mais vezes nessas pousadas, para que vocês tenham a experiência sempre recorrente de estar ali, bem inserida naquele sonho, ainda que a pousada não seja sua. Como que você pode se aproximar? Qualquer coisa que te aproxime, entende? Que seja você entrar em contato com que serviços eu ofereceria nessa pousada? Como que seria a decoração dessa pousada? Para fazer isso, você não precisa ter a pousada necessariamente já sua, sabe? De papel passado. Então, eu tô aqui trazendo essa provocação. Se você quer... Eu lembro que eu tava com muita saudade de estar em contato com crianças e adolescentes, né? Que eu sempre dei aula em escola. E aí depois eu senti necessidade de fazer essa imersão nesse outro tipo de trabalho, mais voltado pro terapêutico, pros oráculos. Mas eu continuei com essa saudade de, tipo assim, trocar, de estar perto com ele. É uma energia que me faz muito bem. E aí eu falei, cara, eu quero me aproximar disso de novo. Independente se isso vai ser minha fonte de renda ou não, do que vai acontecer disso, eu quero estar próximo. Como que eu posso estar próximo? Aí eu fui e comecei a frequentar um ateliê para crianças e adolescentes, entendeu? E me ofereci ali só pra estar ali mais próxima desse meu sonho, entende? Que eu quero ter um espaço na natureza para as pessoas irem fazerem esses trabalhos artísticos, de meditação, de cura, sabe? Ser esse lugar, assim, pra gente trocar, pra gente se ajudar, se apoiar, se expressar, entende? Isso é uma coisa que eu aprecio muito e quero muito que tenha crianças também lá, adolescentes, enfim, animaizinhos. Eu acho isso muito incrível. Mas enquanto eu não posso fazer isso de forma concreta, eu tento me aproximar da forma que dá hoje, entende? É que quando a gente vai ficando adulto, a gente se fecha muito, né, na seriedade da mente, o corpo também fica mais travadinho, faz o que é obrigatório, o que é necessário, mas esquece também de brincar, de se divertir. E o brincar aqui eu não digo necessariamente pique-pega não, mas você
ter essa... Por exemplo, eu tenho um sonho de um dia ter um cavalo. Eu quero ter um cavalo pra chamar de meu. Sou apaixonada. E, pô, eu ainda não tenho. Mesmo se eu achasse um cavalo hoje, eu não teria onde botar esse cavalo. Mas, como que eu me aproximo desse sonho? Sempre que possível, fazer um passeio a cavalo, ir para lugar que tem cavalos, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer de provocação. Primeiro, tentar sentir o que você quer, qual é o teu sonho. E aí não precisa ser um sonho grandioso, não. Pode ser assim, gente, eu tenho um sonho de um dia fazer uma exposição com os meus trabalhos. Eu tenho um sonho de um dia escrever um livro. Eu tenho um sonho de um dia ser mãe. Eu tenho um sonho sei lá, eu tenho um sonho de ter uma família. Eu tenho um sonho de criar algo que vá... Eu tenho sonho de criar a cura pro câncer. Se é mesmo daqui, não é da boca pra fora, tudo isso é válido, muito válido, sabe? E é importante que a gente lembre disso. Eu acho muito relevante porque 2025 foi um ano de Júpiter. E 2026 vem com Áries no talo ali, várias coisas em Áries, e vem com a energia do ano 1. Ou seja, conecta com seus sonhos, né? Júpiter é o grande benéfico, também tem essa coisa da expansão, do sonhar. Conecta com teus sonhos, né? Para onde você quer expandir. E agora 2026 começa a plantar. Mínima, nem que seja uma sementinha nessa direção, mas começa, né? Então, é isso. Fiquem com essa reflexão sobre esse movimento, de onde que parte, né? De um medo. Tudo que eu faço é para evitar o que eu não quero, ou eu faço coisas porque eu quero fazer as coisas, entende? Quantas vezes eu direcionei meu foco e minha energia para evitar algo, e esqueci de olhar para o que eu queria atrair, entendeu? Então, fiquem com essa reflexão, pensem sobre isso também, sintam, não só pensem, né? Porque a gente já pensa muito, mas tenta sentir, olha para sua infância, as coisas que eu faço hoje que me realizam, que me deixam, que fazem eu me sentir mais conectada, eram coisas que eu amava fazer quando criança. Fotografar, pintar, correr, sabe? Enfim, contemplar, já falei. Então, hoje em dia, é justamente para esse caminho que eu quero me direcionar. Eu fiquei muito tempo fazendo tudo menos isso. Eu lembro uma vez que eu falei assim, o que eu quero que aquilo que é fácil e natural para mim seja bem remunerado. Ou seja, aquilo que eu faço bem, que eu gosto de fazer, que é natural, que é leve pra mim, que seja bem remunerado. Aí corta a cena, eu fazendo tudo, menos o que é natural pra mim. Ai, que colorição, né, gente? Mas é isso. Aí ainda bem que eu percebi, né? Percebi que eu estava fazendo tudo, menos o que era natural pra mim. E agora eu estou fazendo o que é natural pra mim. E aí... tô aqui compartilhando com vocês, tô pintando mais, entendeu? Tô meditando, coisa que eu fiquei sem fazer há muito tempo, né? Eu acho que para esse movimento que a gente quer fazer ser alinhado, para ele conseguir ser alinhado e sempre mais e mais, é importante cultivar o hábito, por exemplo, de meditar. E essa meditação você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Por exemplo, tem pessoas que super vão sentar, fechar os olhos, respirar e se conectar. Tem pessoas que fecham o olho já assim, ó, não consegue relaxar e ficar respirando sentada, parada. Não consegue. Tem uma energia muito ali, né, de movimento. Essas pessoas podem meditar dançando, essas pessoas podem meditar fazendo yoga, porque ali você tá mexendo o seu corpo, você não tá parado, né? Tem que ir mudando a posição e trabalhar o equilíbrio e não sei o que, é mais dinâmico. Você pode trabalhar essa meditação fazendo uma pintura. Tem pra todo mundo, entendeu?
tem para todo mundo. Mas é importante você reservar momentos no seu dia a dia para esse não racional, para essa postura receptiva, para as mensagens chegarem. Eu tô falando isso por causa dessas 2 cartas que estão aqui, né? Perguntei sobre o mês de abril. E essa carta aqui me fala muito sobre alinhamento. O céu tá aqui, a terra, né, tá aqui. E tem esse canal de fluxo que chega e aqui recebe o que vem do alto, o que vem de uma consciência mais elevada, o que vem do teu coração, o que vem de Deus, do universo. Aí você aplica para sua crença. Mas é essa parte mais elevada, mais sábia, que joga as informações aqui para você fluir, porque aqui flui, aqui é um fluxo. E aqui é uma potência de movimento, mas que está no fluxo. A força que essa água cai e o movimento que ela faz é energia fluida, alinhada, conectada. E essa carta aqui é uma jovem com o livro aberto, tem um anjo falando com ela, tem uma ancestral que pode ter sido uma avó, né? Tem um tipo de mentor. Isso aqui é o quê? Um elemental, uma fada. Aí tem um professor encarnado trazendo livros para ela, conhecimento para ela. Ou seja, é um mês que é para você agir, sim, mas agir de acordo com essas orientações que você recebe de você mesmo, dessa sua parte que sabe receber. E aqui faz muito sentido. Eu final do carnaval ali, final de fevereiro para março, eu sonhei com meu avô já falecido. E esse avô, no meu sonho, foi uma mensagem que me ajudou a atravessar um portal. Eu tava querendo fazer de um jeito que não tinha nada a ver com quem eu sou. E esse avô era essa figura que conseguia me validar, digamos assim, com as minhas potências e habilidades. E ele era muito lúdico, ele era muito criativo, ele amava fotografia, desenho, não sei o quê. E esse avô foi esse portal para eu me reaproximar disso. Ele foi tipo um lembrete: seu caminho é por aqui, você tá indo aonde por aí, né? A ancestralidade pode aparecer para vocês esse mês nesse lugar, entendeu? Tem anjo, tem muita ajuda que vem de diversas direções, mas a gente tem que estar aberto para receber. E essa abertura para recebimento precisa de dedicação, nem que seja mínima, para que aí quando você for para a vida, você ir conectado, entende? Que esse movimento seja um movimento alinhado com a sua alegria, com a sua satisfação, com a coerência de vida para você, que não é igual para todo mundo. Tem pessoas que não podem viver sem escrever, porque isso é que dá sentido. Se elas não escrevem, é como se elas estivessem perdidas. Tem pessoas que precisam estar perto de plantas, sabe? Tem pessoas que precisam estar perto dos animais. Ali é uma coisa surreal a conexão, né? Tem pessoas que precisam dançar, estar com o corpo em movimento, porque isso dá sentido para elas, dá estrutura, dá caminho, né? A gente precisa voltar a lembrar disso e fazer contato com isso, que não precisa ser, e aí volto pro início do vídeo, não precisa ser você largar as suas obrigações, digamos assim, porque a vida tem essa demanda, né? Você tem que pagar conta, você tem que morar em algum lugar, você tem que ter vida também, você tem que conseguir viajar, sabe? Então não é pra viver no mundo de Alice, achando que as coisas vão cair do céu, mas não se enrijecer tanto também nesse mundo cinza de obrigações. Onde o prazer fica nisso tudo? E aqui eu falo um prazer que não é aquele prazer barato. Ai, queria um docinho. E aí você vai comer um docinho. Não é desse prazer. Eu tô falando de um prazer de estar vivo. Prazer de estar vivo. Onde que tá esse prazer de estar vivo? Se a sua vida é só obrigação, né? Então é interessante fazer contato com as coisas que você tem agora, com o que eu tenho agora, com a vida e a realidade que eu vivo hoje. Como eu posso me aproximar dos meus sonhos?
Como eu posso me aproximar daquilo que me faz fluir, que dá sentido para minha vida, que alegra meu coração, sem precisar abdicar de outras coisas, mas saber integrar. Quem sabe daqui a pouco você vai estar conseguindo fazer mais do seu sonho e menos das suas, sabe, daquelas obrigações. Sei lá. Espero que seja o quanto antes para todo mundo, né? Que aí as pessoas felizes, né, alegres e fazendo o que gostam, eu acho que elas não ficam perdendo tempo com questões mais superficiais, sabe? Criando briga, guerra, essas coisas. Então, é isso, gente. Lembrando sempre dela, tá? A sua criança interior. Ela vai te mostrar muita coisa nesse mês. Muita coisa. Muita coisa. Mas a gente vai falando melhor sobre isso ao longo do mês, se Deus quiser, porque agora eu estou pronta para compartilhar mais daquilo que me atravessa, sem ter medo de estar certa ou errada, porque somos humanos. Estamos aqui para experimentar e se permitir. Beleza? É isso. Um beijo.